Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Sarai. Eu sou Ana Laura e hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu escolhi um livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. O livro chama-se Otimismo. Esse livro ele foi psicografado por Divaldo em 1983, mas a lição que nós vamos ler aqui, ela é bastante atual, né? Principalmente nesse momento que nós estamos atravessando. Então eu gostaria agora de chamar vocês à oração inicial, pedindo as bênçãos de Jesus, do nosso Pai, de Maria de Nazaré, a presença dos nossos mentores, nossos protetores, que estejam conosco, trazendo luz, entendimento e discernimento aos nossos corações. Pedimos também por aqueles que estão doentes, que estão atravessando dificuldades de saúde, dificuldades morais, dificuldades financeiras, que eles possam ser acolhidos e receberem o conforto e o alívio para suas dores, na medida da misericórdia do Pai e da necessidade de cada um. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então, o capítulo é o capítulo 26, né, do livro Otimismo, que se intitula Sob Sombras e Dores. Ele começa assim: nesses dias penumbrosos, quando se adensam as sombras na terra e as perspectivas se fazem mais tensas sob a ótica do desespero e da anarquia, quando se acumpliciam a agressão injustificável e o crime em desenfreada correria, quando se dão as mãos à injustiça e o opróbrio, ceifando vidas, quando se destacam a criminalidade e o erro, ocupando espaços, o cristão decidido deve voltar-se para dentro, procurando reabastecimento na fé. Já são grossos os rolos de fumaça que sobem da terra em chamas. Muitas são as vozes que estão silenciadas no fragor das batalhas rudes. Os cadáveres enxameiam, formando pântanos de matéria humana. E uma noite que se apresenta pavorosa ameaça tomar conta do mundo. No entanto, Jesus é o sol, e os seus discípulos, chamados à glória do momento grave, devem desempenhar a tarefa com alegria, embora sob estertores ou caminhando com dificuldades no meio do cipoal. Nunca como hoje se viveram dias de tanta angústia. O século das glórias tecnológicas são os dias de horror da própria desenfreada ambição humana. Eis porque a doutrina espírita veio, prenunciando as mudanças sociais e humanas e esclarecendo sobre a visão do Apocalipse que ora se cumpre na atual civilização. Então aqui ela mostra que havia, né, uma forma, a espiritualidade já trazia desde aquela época uma forma de alívio e conforto aos nossos corações, que íamos passar por dificuldades, né? Íamos atravessar esse pântano de dificuldades, como ela diz aqui. E aí a religião, né, aqui no caso ela falando da doutrina espírita, ela veio com o propósito de abrir as nossas mentes para essas realidades. Qual é a realidade? A realidade de que o meu corpo físico, o corpo físico que eu habito hoje, é uma forma, é uma veste transitória, né? É uma forma de me manifestar no mundo, mas que em algum momento eu vou ter que abandonar. Seja pelo desgaste físico natural, seja por enfermidade ou por diversas razões.
Então, em algum momento dessa minha trajetória física, que é apenas um segundo na eternidade do espírito, em algum momento nós vamos deixar essa veste física. E o nosso espírito, que traz com ele essa luz divina, né? Todos nós trazemos esse espírito de Deus em nós. Esse espírito vai ser eterno, né? E nesse espírito também que que está eternizado em nós, guardamos os registros do nosso passado, as nossas tendências do passado, que se manifestam hoje na nossa vida. Embora a gente muitas vezes não se lembre, a maioria das vezes realmente não se lembra do passado, do que fizemos, as nossas qualidades morais, o nosso desenvolvimento, principalmente moral, ele depende do que nós fizemos no passado, a nossa bagagem espiritual. Então, sempre que Jesus, né, andava lá pelas estradas da Galileia, de Cafarnaum, curava as pessoas, né, levava o pão espiritual, como ele dizia, né, não somente a veste física ou o pão material, mas principalmente o pão espiritual. Porque Jesus sabia que os espíritos daquela época, como nós ainda hoje, precisamos desse pão espiritual. Precisamos desse alimento que vai fortalecer o nosso espírito. E esse alimento nada mais é do que o próprio Evangelho, né? O Evangelho é a melhor psicoterapia, a melhor prevenção àquilo que nos adoece, seja mentalmente, fisicamente ou espiritualmente. Então, as lições já estão dadas, já foram dadas. Depende de nós começarmos a trabalhar isso em nós. Trabalhar como? Resolver as nossas más tendências, aquelas dificuldades que nós ainda temos, que nós ainda procuramos agir com egoísmo, agir com vaidade, agir com diversos sentimentos, né, que cada um deve identificar em si. Por quê? Porque o autoconhecimento e a necessidade de identificar as nossas sombras, né, vamos chamá-las assim, é que vão fazer com que a gente reconheça a necessidade de mudança. Então, se eu não reconheço uma má tendência minha, eu não posso trabalhar com ela. Eu preciso desenvolver em mim a humildade de entender que eu tenho aquela má tendência e que sim, ela precisa ser modificada ou substituída por uma tendência edificante, né? Então, se eu carrego comigo egoísmo, eu vou desenvolver a benevolência, a indulgência, a empatia com a dor do outro, né? Eu vou procurar trabalhar em mim. Mas isso não significa que nesse percurso que eu vou fazer, eu não vou ter quedas, eu não vou voltar àquele padrão antigo. Por isso que esse exercício de nos melhorar é um exercício diário, que a gente tem que se esforçar todos os dias e não achar que já está pronto, que já está resolvido, né? Sempre trabalhando em nós esses sentimentos, essas mazelas, essas dificuldades íntimas que o nosso coração sabe que ainda tem, né? Então, quando Jesus falava orai e vigiai, era uma terapia preventiva a que a gente não sofresse novas quedas. Porque o que nos perdeu no passado e o que pode ainda nos perder agora está dentro de nós. O inimigo, ele não está fora de nós, ele está dentro. São as nossas dificuldades que vão nos fazer cair, né? Porque o universo funciona através de leis. E essas leis universais divinas, elas funcionam independente se eu acredito ou não nessas leis. Uma dessas leis
é a lei de ação e reação. Então, toda má ação corresponde a uma reação no sentido de volta. Então, se eu ajo com maldade, com maledicência, com sentimentos ruins, né, com raiva, eu vou receber de volta aquilo que eu vibrei, né? E hoje a ciência, a física quântica, já reconhece que o teor dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, ele afeta o universo ao meu redor e ele me permite estar em sintonia com mentes que vibram da mesma forma. Então, se eu escolho melhorar os meus sentimentos, eu escolho melhorar o meu padrão vibratório e eu escolho as companhias espirituais que eu quero perto de mim. Sim, porque nós, como espíritos, nós atraímos também espíritos que estão do outro lado, que estão sem o corpo físico, né? Eles estão na vida espiritual e eles também funcionam por meio de vibrações e pensamentos. Se eu atraio, através dos meus pensamentos menos dignos, né? Ou dos meus pensamentos de raiva, de rancor, de tristeza, eu atraio espíritos da mesma estirpe, do mesmo estilo dos meus pensamentos. Então é responsabilidade nossa melhorar os nossos pensamentos. E claro que melhorando individualmente, eu estou contribuindo para o meu grupo social, eu estou contribuindo para a minha família, eu estou contribuindo para o meu grupo religioso, no meu grupo de trabalho, porque eu estou ajudando a elevar esse padrão vibratório. Nós sabemos que os pensamentos são ondas e além de serem direcionadas a determinadas pessoas, né, ou atingirem determinadas criaturas que estão conosco, atingem também os desencarnados, que reconhecem os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos para eles têm direção, têm cor e têm cheiro. Então, o quanto nós estamos vibrando no bem, né? Nesse momento grave que nós estamos passando, que aqui a Joana nos escreve em 1983, e hoje esses tempos estão aqui na nossa frente, nos chamando ao recomeço, nos chamando à modificação, à melhoria. Não dá mais para adiar. A necessidade é urgente, que a gente faça a mudança em nós e colabore nessa mudança do planeta, né? Como vibrar paz para o planeta se dentro de mim eu ainda carrego rancor, eu ainda carrego guerra? Então, antes de qualquer sentimento que eu possa transmitir a alguém ou ao planeta, eu tenho que ter esse sentimento em mim. Esse sentimento que eu desenvolvo em mim, quando ele for suficiente, ele vai transbordar naturalmente as outras pessoas. Por isso que toda edificação começa dentro de nós, né? A Joana fala muito isso nos livros dela. E o próprio Emmanuel, né, pela psicografia do Chico, quantos livros ele trouxe, né? Ele trouxe mensagens mostrando que a mudança é sempre interna, ela é sempre de dentro para fora, né? É muito fácil a gente querer mudanças no outro, a gente querer que o outro melhore para a gente poder conviver bem com ele. E o que nós temos feito para melhorar em nós a nossa convivência com aqueles que estão conosco? Nós temos relevado certas coisas, nós temos perdoado, nós temos deixado de lado a maledicência, a falta de perdão, né? A inveja. Quais os sentimentos que eu preciso ainda trabalhar e é no relacionamento interpessoal que eu vou desenvolvendo isso. Ninguém evolui sozinho, né? Nós não somos ilhas, nós vivemos em constante relacionamento mútuo e estamos constantemente influenciando
e sendo influenciados pelos outros. Então, tudo que nos acontece é responsabilidade nossa, né? E está sob o nosso controle. É claro que existem determinados planejamentos que a gente assumiu antes lá no plano espiritual, que fazem parte da nossa trajetória como aprendizado. A gente enxerga como dor, né? Ah, por que eu passo por isso? E muitas vezes se revolta com Deus. Por que eu estou passando por esse momento tão difícil na minha vida? Por que o mundo está atravessando isso, né? Qual a razão de tanto sofrimento? E aí a gente começa a pensar da nossa responsabilidade nisso, né? Do aprendizado que eu devo tirar daquilo. Como o aprendizado que eu devo tirar da doença física que eu apresento, ou daquela dificuldade moral que eu não consigo lidar ainda, né? Mas é importante que eu busque recursos, seja através do estudo, seja através da leitura, seja através de palestras, seja através da religião. Existem recursos que me possibilitam entendimento, discernimento do que me acontece ou do que está acontecendo ao meu redor. Quando eu começo a buscar respostas que antes eu simplesmente ignorava, eu estou no caminho dessa busca interior, né, dessa melhoria e que eu posso trabalhar em mim, né? E aí nesse relacionamento interpessoal, nessa convivência com aqueles que estão comigo, que são os meus afetos e também os meus desafetos do passado, estão aqui conosco, estão aqui comigo nessa caminhada novamente, né? Para quê? Para aprender a perdoar, para aprender a amar, para aprender a relevar o que nos aconteceu e falar assim, existe uma razão para que tudo isso aconteça, né? Aceitar o que eu não posso realmente modificar na minha vida e fazer o esforço que eu posso fazer. Se eu me concentro naquilo que eu posso fazer para ser melhor, eu não fico chorando o tempo que eu me lamentei, ou chorando o passado, ou chorando o que me fizeram. Eu simplesmente sigo em frente. E realmente não é fácil seguir em frente depois de uma grande dor, depois de uma grande perda, depois de uma grande desilusão. Não é fácil para nós ainda, espíritos imperfeitos, trabalharmos esses sentimentos. Por isso que o Evangelho de Jesus, né, ele nos legou ensinamentos maravilhosos de afabilidade, de doçura, de tolerância, porque ninguém prejudica o outro sem prejudicar a si mesmo. Nós estamos interligados. E o que eu acuso no outro é o que eu tenho dentro de mim, é o que eu ainda preciso modificar. Então que nós, como espíritos eternos, possamos aprender a diferença, né, entre aquilo que eu realmente preciso fazer para me melhorar e não acusar no outro aquilo que eu ainda tenho em mim. Quando Jesus socorreu a mulher adúltera, nem ele, que tinha toda a sabedoria e a presença de Deus, né, que ele dizia, eu e o Pai somos um, ele não acusou. Ele entendia as fraquezas humanas. Ele entendeu a fraqueza de Judas, entregando aos doutores da lei, aos sacerdotes. Ele entendeu a fraqueza de Pedro, que o negou 3 vezes. Ele entendeu a fraqueza de Maria Madalena, que vivia na luxúria e foi resgatada por ele. Enfim, Jesus entendia as nossas dificuldades. Por isso ele trouxe o Evangelho, por isso ele veio à Terra, como a nos dizer,
eu estarei contigo até o final dos tempos. Procurem se melhorar, né? Se esforcem. E quando ele curava as pessoas, ele dizia, vai em paz, porque a tua fé te curou. Ele elevava as pessoas, ele ajudava as pessoas a serem melhores. Quantas vezes nós também devemos fazer isso com aqueles que estão conosco, ao invés de criticar, ajudar a erguer, né? Ou ajudar a ver as qualidades do outro, para que o outro reconheça e tenha forças de se modificar naquilo que não é tão bom nele ainda. Enquanto que a acusação ou o julgamento machuca, né? Entristece, dói. Quantas vezes a gente pode edificar e escolhe fazer outra coisa? Então, que os nossos corações entendam essa necessidade nesse mundo de hoje. A necessidade material do outro, sim. Estamos extremamente carentes de coisas materiais e básicas, como comida, vestuário. Mas também que nós possamos doar do nosso tempo àqueles que precisam falar, ou aqueles que precisam ser ouvidos, porque os sofrimentos morais, nesse momento, eles são muito grandes. O que leva pessoas a terem depressão, ansiedade, porque não conseguem ainda trabalhar esses sentimentos dentro dela, não conseguem ainda lidar com toda a dor, com o remorso, com a culpa, com aqueles sentimentos que nós trazemos do passado e que estão aqui hoje em dia aflorando. Então nós precisamos entender que muitas vezes essa dor que o outro atravessa, que é muitas vezes a mesma dor que eu tenho, é que adoece. Adoece o físico, adoece a mente, porque o espírito está doente. E o corpo físico é a forma de drenar essa doença. Então, quando uma doença chega no nosso corpo físico, ela já foi drenada, ela já desceu, né? Por quê? Porque o corpo físico ele vai ficar aqui. E o espírito, como ser eterno, ele tem que ser protegido. Então, o que é a doença, senão a nossa necessidade de aprendizado na dor? Mas a dor sempre precisa acontecer? Não. Aí é que entra a misericórdia do Pai. Porque nas leis divinas a misericórdia está antes da justiça. E se eu ajo com misericórdia em relação ao meu irmão, eu recebo do Pai a mesma misericórdia em relação às minhas dificuldades e problemas. Então a lei divina funciona assim. Faça aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Porque, por lei, eu vou receber o que eu doei. Então, não é porque Deus castiga, não é porque Deus escolhe aqueles privilegiados que Ele não vai castigar, ou que tem uma vida muito boa. Não é assim que funciona. O universo funciona por leis imutáveis e sábias. E essa lei, antes de tudo, ela é de amor e misericórdia. Graças a Deus. Então vamos só ler mais um pouquinho aqui da Joana para a gente encerrar. Ela continua assim. Permaneçamos fiéis ao labor, insistindo mais em nosso trabalho de solidariedade, ampliando nossos recursos de fraternidade e amando com destemor, a fim de que defiem as fileiras da agressão e do ódio. De forma alguma nos deixemos contaminar pelos vírus que se encontram no ar que se respira no mundo. De maneira nenhuma nos deixemos mimetizar pela violência, estando vigilantes para que a qualquer preço a candura e a paz não se afastem dos nossos corações. Nesses momentos,
avaliam-se os recursos de cada um. Ante os testemunhos surgem os heróis e revelam-se os desertores. É imprescindível confiar, espalhando a luz da esperança e disseminando o exemplo da bondade. Em contrapartida, serão carreadas mais forças e vigores para os trabalhadores fiéis, a fim de que as metas sejam alcançadas no campo do bem. Levantemo-nos, portanto, conscientes dos deveres que nos dizem respeito, e confiemos, continuemos sem desânimo na luta da nossa redenção. Então, ela chamando aí ao trabalho do bem, né, que todos nós podemos fazer, que é um recurso que nós podemos usar em benefício do outro e no meu próprio benefício. Seja em qualquer grupo social, seja na posição em que nos encontramos hoje, seja na casa religiosa que frequentamos, seja no grupo de trabalho que nós vamos todos os dias, seja ali o lugar onde a gente possa semear o bem, né? Se eu não tenho recursos financeiros, que eu utilize do recurso disponível a mim, mas que eu faça esse bem, porque o mundo está precisando disso. Todos nós, mais do que nunca, precisamos do bem, esquecer o mal e refazer o nosso caminho no bem. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Nesse momento, então, pedindo aos amigos espirituais que visite cada lar, que visite cada leito de dor, hospitais, que visite os nossos irmãos que se encontram internados, que se encontram em casas de recuperação de dependência química, que visitem nesse momento os nossos irmãos nas ruas, que visite os nossos corações queridos, os nossos afetos, que possamos, Pai, aprender a perdoar aqueles que nos fizeram mal, que nos prejudicaram e principalmente que possamos nos perdoar pelos nossos erros do passado, tirando a culpa do nosso coração, colocando no lugar o trabalho do bem, que vai nos renovar, que vai nos abrir possibilidades, que vai edificar o nosso coração, que vai permitir que possamos caminhar com segurança, seguindo, aprendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe a nossa semana e que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos no caminho desse aprendizado. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Então, boa noite a todos e até a próxima semana.